Eurodólar em dia de Reserva Federal dos Estados Unidos da América. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Eurodólar este que continua aqui em fortes altas, desta vez foi mesmo ao tal nível psicológico 1,20, ultrapassou bastante, foi até aos tais 1,2080 aproximadamente, 1,2082. Isto com uma reação do mercado um pouco inusitada. Bastou que um jornalista perguntasse ao presidente norte-americano, Donald Trump, o que é que ele achava do dólar, se estava bem com a desvalorização do dólar, quando ele respondeu que o dólar estava ótimo, estava muito bom, o dinheiro que nós estamos a fazer com este dólar, quando há outras, o dólar está forte, quando há outras economias asiáticas, nomeadamente, que só desvalorizam a sua moeda. Palavras dele. Isso acabou por dar, digamos aqui assim, um mote ao mercado para uma nova onda de venda de dólares, o tal Sell América de alguma forma aqui a acelerar, mas principalmente no dólar, um pouco o debasement trade, ou seja, aquele trade que faz com que os investidores se afastem de determinadas moedas fiduciárias, nomeadamente o dólar, neste caso, para procurarem ativos de refúgio, como foi o caso, por exemplo, do ouro, que está a atingir novos máximos acima dos 5.300 dólares, também ajudado pelo próprio dólar em perda, ou o franco suíço, que continua a registrar ganhos como uma moeda tida como refúgio. Portanto, aqui assim, o euro-dólar, obviamente também o euro acabou por ganhar face ao dólar. Aliás, nós olhamos para o índice do dólar e vemos que depois deste gap de abertura na semana que já tínhamos verificado, ontem tivemos esta forte queda, com o preço a vir aqui perto dos 95, ou seja, em máximos em mínimos de 4 anos, o que aconteceu exatamente também com o dólar, com o euro-dólar, desculpem, que acabou por vir então aqui assim a níveis de bem acima de 1,20 em máximos de 5 anos, portanto estamos a falar de níveis de junho de 2021 aproximadamente, portanto de quase 5 anos. 4 anos e meio aproximadamente. Portanto, isto foi o que aconteceu ontem, e isto ajudado também, o primeiro impulso talvez mais aqui um pouco mais abaixo, o primeiro impulso foi dado por uma confiança do consumidor da Conference Board também em fortes perdas, a cair a pique, com a confiança do consumidor norte-americano a vir para níveis de 2014, portanto, à volta de 11 anos, a um mínimo de 11 anos neste índice da Conference Board. Ora, tudo isto acabou por dar aqui assim, em conjunto com o que nós já tínhamos vindo a falar de ontem, com as vendas ou com o mercado à espera de uma possível intervenção conjunta do Tesouro norte-americano com o Ministério das Finanças japonês para vender dólares contra o Yen, o que, como eu já tinha referido, acabava por se transmitir também nos outros pares, para todos os efeitos, acabou por levar a conjugação de factos, de fatores para levar o dólar a perdas fortes e, portanto, aqui o euro-dólar, o nosso euro-dólar a subir bem mais do que aquilo que eu estava a projetar, daquilo que eu estava à espera, pelo menos no muito curto prazo. Era um movimento que eu estava à espera em mais longo prazo, não em tão curto prazo. Hoje, o que é que vamos ter? Hoje vamos ter dados económicos, não há, mas vamos ter a Reserva Federal e vamos ter mais Donald Trump, provavelmente. Há aqui alguns rumores de que Donald Trump possa escolher o dia de hoje exatamente para anunciar o próximo presidente da Fed, tirando de alguma forma aqui algum potencial
digamos, relevo a Jerome Powell, que é esperado ter mais relevo no dia de hoje. Os mercados estão à espera, obviamente, não esperam outra coisa, como vemos por aqui, do que a manutenção do atual nível de taxas nos 3,50 a 3,75. Portanto, não é isto que está em causa. Eu acho que vai estar muito mais em causa, eu diria que nem a comunicação. Eu acho que a comunicação de Jerome Powell vai ser em linha com as anteriores, em que o Fed está dependente de dados, que vai continuar à espera dos dados económicos, que o mercado de trabalho não está assim tão mau que necessite urgentemente de um corte de taxas de juros, mas também a economia não está assim tão bem que faça com que vamos manter durante muito mais tempo taxas de juro em terreno restritivo. Portanto, deve ser mais ou menos isto, provavelmente, que Jerome Powell acabará por indicar, mas vai ser autenticamente metralhado com perguntas na conferência de imprensa, provavelmente sobre a posição de Donald Trump relativamente ao dólar, se isto quer dizer que vamos ter um afastamento do dólar ou desvalorizações do dólar em termos futuros, vão-lhe perguntar também provavelmente se ele faz tensões ou não de continuar em maio no Conselho, portanto no Conselho de Governadores da Reserva Federal, vão-lhe perguntar porque é que ele fez aquele vídeo para se defender das tais acusações da investigação sobre as obras no quartel-general na sede da Reserva Federal. Portanto, tudo isto vão ser provavelmente mais o foco. E eu creio que no meio disto tudo temos ainda Donald Trump, que antes disso poderá anunciar, ou não, vamos ver, são rumores, que o novo presidente da Reserva Federal, e isso irá tirar, obviamente, grande parte deste impacto do mercado de Jerome Powell. Portanto, isto, eu sinceramente para hoje diria que o Fed dava aqui assim algum ar mais hawkish e dava mais a possibilidade de alguns ganhos do dólar. Essa é a minha posição base. No entanto, tenho receio que, de facto, Donald Trump venha estragar a festa, passa a expressão, levando aqui assim, trazendo uma vez mais aqui alguma surpresa que leve aqui assim o dólar uma vez mais a perdas, embora eu acho que estas perdas já estão a ir longe demais, depressa demais. Não tão longe demais, eu acredito que o dólar vá continuar a cair. Aliás, isso era uma das minhas convicções logo do início do ano, que o dólar continua a cair durante este ano, a atingir mesmo níveis bem acima de um 20, portanto estamos a falar da volta de um 25, mas neste momento eu creio que este movimento foi um pouco de pânico e, portanto, a tendência poderá ser de alguma correção. Bom, vamos então aqui agora mais para os gráficos e aqui assim vemos o gráfico semanal, vemos de facto aqui o romper não só da primeira área de consolidação que tínhamos aqui marcado de um 15, um 18, mas sim a da segunda área, que estamos a 1,14, 1,19. Ora, 1,14, 1,19, estamos a falar de 5 figuras, de 1,14 para 1,19. Se projetarmos 5 figuras acima de 1,19, temos 1,24. Ora, 1,24, temos aqui esta área para já, antes desse tal 1,24, temos aqui esta área, que eu acho que já mencionei ontem, que está aqui entre os 1,2266 e 1,2340. Estamos a falar neste 1,2340, estamos a falar de 1,2349. Estamos a falar de o máximo de 2021. Portanto, eu creio que depois desta área grande de consolidação, não me admirava que começasse a surgir a probabilidade de vermos aqui, durante algum tempo, meses, eu diria, uma área
este nível. Vamos ver quando é que estes níveis são atingidos, mas não me admirava que isso pudesse acontecer. Mas isso é bem mais para lá. Para já continuamos aqui assim a ver o tal cruzamento ascendente da linha do MACD com a linha de sinal e o RSI a dar bons sinais de que esta tendência ascendente possa continuar, ou seja, não nos esquecemos desta tendência dos primeiros meses de 2025, vamos ver se não temos parecido com primeiros meses de 2026 e portanto isso aí se tivéssemos esta mesma amplitude teríamos um valor bem mais alto do que estes 1,25, portanto estes 1,25 são uma projeção ainda bastante modesta. Quando olhamos para o gráfico diário, vemos aqui assim o tal gap que já tínhamos falado ontem, que acabou por não ser preenchido. Vimos o forte movimento de ontem, que levou a um máximo aqui assim nos 1,2082 e o preço está aqui assim a recuar. Eu acredito que possamos ver agora durante aqui algum tempo, pelo menos no dia de hoje, aqui alguma correção a poder vir então aqui esta referência dada por este máximo do euro-dólar do ano passado, de 2025, que está aqui a 1,1918, portanto aqui à volta de 1,19, 1,1920, como uma primeira área de suporte, antes desta área mais forte, que é dada pelo mínimo da semana, para todos os efeitos, ou seja, que estamos aqui a 1,1835, e a área dada por esse gap, ou seja, do fecho ou do máximo da sexta-feira passada, ou seja, aqui à volta dos 1,1825. Portanto, esta 1,1825, 1,1835, uma forte área de suporte. Para já, nos indicadores de momento, temos o MACD a sinalizar esta forte tendência ascendente. O RSI também, no entanto, está aqui já em terreno de sobrecompra, ou seja, poder mostrar ou poder dar sinais de que podemos ver aqui assim alguma correção. No gráfico a 4 horas vemos isso bastante mais de perto. Temos os tais 1,1918 que eu referia como um possível suporte, é uma referência, um possível suporte muito fraco. O suporte mais forte vai ser encontrado uma vez mais aqui assim a níveis de 1,1820, 1,1830. O MACD mostra claramente esta tendência ascendente. O RSI, por outro lado, dá aqui, e reparem que já há bastante tempo que continua aqui assim em terreno de sobrecompra, isso não evitou que tivéssemos estes fortes movimentos ascendentes ainda. Portanto, isto é sinal de que, apesar do RSI estar em território de sobrecompra, não quer dizer que assistimos de imediato a uma correção, porque poderá o preço ficar em ganhos e manter-se em forte tendência ascendente, exatamente por isso, mesmo com níveis de RSI a mostrarem sobrecompra. Mas para já este movimento, vamos ter a resistência hoje aqui ao máximo de ontem, nos 1,2082, sendo que, como vemos, começamos a ter aqui o preço mais popular, a área mais populada de preço aqui bem mais abaixo, entre os tais 1,2040 e 1,20, 1,1990. Vemos isso por fim aqui no gráfico a 1 hora. Como vemos, aqui temos este suporte dado a 1,1970, que foi testado variadíssimas vezes, em variadíssimas velas horárias que vemos por aqui. Ele continua aqui a ser testado. Temos a média móvel 21 neste gráfico horário, que está aqui nos 1,1994. Temos o máximo do dia de hoje a 1,2025 e o fecho do dia de ontem a 1,2040. Portanto, esta área para mim é uma área de resistência no curto prazo, a primeira deste muito curto prazo, uma segunda área de resistência a 1,2083, e portanto este é o meu plano base para hoje.
Este é um nível charneiro, é um nível de suporte, mas bastante charneiro, ou seja, que à volta dos 1,1970. Se este nível for perdido, vamos ter este suporte aqui à volta dos 1,19. 1,1897 é o que está aqui marcado, no entanto estamos aqui a 1,19 e temos aqui a média móvel 55 que está a 1,1920. Portanto, aqui talvez esta área um pouco mais larga, entre 1,19 e 1,1920 como uma área forte de suporte. Mais forte teremos então esta aqui, à volta dos tais 1,1825, 1,1835 que eu já tinha referido, tanto no gráfico a 4 horas como no gráfico diário, que ainda por cima encontra aqui a tal linha de tendência ascendente que eu marquei já há bastante tempo, dando esta tendência ascendente do euro-dólar. Quando olhamos para os gráficos dos indicadores de momento, vemos de facto aqui o MACD com a linha do MACD abaixo da linha de sinal, validando de alguma forma a possibilidade desta correção, desta tendência descendente de muito curto prazo. No entanto, o RSI, apesar de vir descendente de uma situação de sobrecompra, quando atingimos aqui o máximo a 1,2080, ele mantém-se acima da linha de 50, ou seja, continua a dar sinais de que podemos continuar nesta tendência ascendente do euro-dólar. Para finalizar, e para resumir, o que eu acredito é que possamos continuar aqui assim à volta destes 1,20, 1,1970. Portanto, esta é a área para mim principal, 1,1970, 1,2040. O quebrar este para mim é aquilo que eu acredito que possa acontecer hoje. No entanto, com Fed, acredito que possa haver a possibilidade de vermos o quebrar deste suporte e vermos aqui assim os tais 1,19 a serem testados. Por outro lado, alguma surpresa, mais uma vez do lado negativo para o dólar, poderá levar novamente a um novo teste a esta área de 1,2080, ultrapassando estes tais 1,2020, 1,2040, e aí, conforme o nível da surpresa, podemos então, inclusive, ter novo movimento em alta, como vimos durante o dia de ontem, em que o preço saiu dos 1,19, literalmente, portanto até abaixo de 1,19, para chegar aos tais quase 1,21. Bom, mas isto é a minha maneira de ver o mercado, é a forma de eu interpretar os dados, interpretar as notícias que vão surgindo, não é nenhuma recomendação de investimento. E por hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, algum cuidado logo com a Reserva Federal e com mais alguma surpresa, bons negócios e por mim voltarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!